Oi, boa tarde. Aqui é a doutora Cristina Aguiar, com a live da quinta-feira. Quem estiver entrando vai dando um oizinho, vai dizendo que entrou, vai dizendo se o som tá bom, se eu posso começar, certo? Vamos lá. Hoje eu comecei um pouquinho atrasada por uma coisa besta. Coisa simples. Meu relógio descarregou. Então eu perdi a hora. Quem estiver entrando, Ione entrou bem no começo. Vai dizendo que se o som tá legal. Vai dizendo se o som tá legal, se eu posso continuar. Alguém me dê um sinal de que o som tá indo bem. Se eu posso continuar. Ninguém? Está bom, ótimo. Então assim, quem quiser me perguntar alguma coisa, vai digitando. Que depois eu volto nas perguntas que vocês me fizerem, certo? Vou começar falando sobre algo para dar tempo de que vocês possam me fazer as perguntas. Então, assim, a pandemia, eu já falei sobre isso, que a pandemia, ela me trouxe muito mais crianças ao consultório com suspeita de autismo. Os pais ficaram mais próximos, ficaram mais em casa, então com isso eles acabaram percebendo as dificuldades da criança de uma forma mais clara, e é por isso que começaram a ficar mais atentos, né? Então, eu acho que foi esse o motivo de ter tido um aumento nas avaliações para autismo. Então, eu vou falar aqui o que eu tento explicar para os pais. A criança, ela, ao nascer, recém-nascido, ela não realiza grandes comunicações. Mas logo depois de nascido, com um mês, você já começa a ter a primeira comunicação, que é a comunicação visual, que normalmente acontece com a mãe. Quando você está dando de mamar ou dando uma mamadeira, a distância do colo, dos olhos da criança para os seus olhos, é uma distância que a criança consegue visualizar bem os seus olhos. Então a criança costuma fazer o que nós chamamos de olho no olho. Então ele olha para a mãe demoradamente. Ele toma o leite, mas ele toma o leite olhando muito tempo para a mãe. E ele começa a fazer esse contato visual prolongado, que é a primeira comunicação. Depois, esse processo é um processo natural, ninguém precisa ensinar nada, isso acontece. Aí depois, o bebezinho, ele tá na casa, tem 1 mês, tem 2 meses, tem 3 meses, e a casa existem pessoas, e as pessoas falam, e as pessoas possuem nomes. Então tem um Fernando, tem uma Maria, tem um Carlos. Então existem nomes que se repetem. Porque você vai falar, Carlos, fecha a porta, Carlos, vem almoçar, o nome das pessoas. Se não for nome, se for apelidos, os apelidos. Meu amor, venha, meu amor, vai, vem jantar. Então, nem que seja apelido, aquilo se repete. Então, existem palavras que se repetem muito mais. E a criança não está atenta a nada disso, não. Ela é bebê. Porém, ela vai crescendo nesse ambiente. E daqui a pouco, quando ele vai ficando um pouquinho maior, ele começa a prestar atenção. Uma atenção curta, mas ele começa a ficar mais atento a algumas
palavras. Ele começa a ficar mais atento a algumas coisas. Ele fica muito tempo disperso, o bebezinho, mas ele começa a ficar mais atento. Quando nós temos uma criança lá de 8 meses, ela já está bem mais atenta, você brinca com ela, você conversa com ela. Não quer dizer que ele entenda a sua conversa. Ah, você pega um filho e diz assim, ô bebê lindo da mamãe. Não é que ele entenda todas as palavras, mas parece que ele entende, porque ele presta atenção. E ele dá um sorriso, você faz um beijinho e ele dá um sorriso. Quer dizer, existe uma interação, que é uma forma de comunicação, que também acontece de forma natural. E isso é um processo. E aí daqui a pouco você vai perguntando, o bebê já está maiorzinho, o bebê já está engatinhando, o bebê já está sentando, você já bota ele numa cadeirinha para dar a comida e você dá a comida na boca e você pergunta, você quer? E você vai conversando de forma natural. A gente faz isso de forma natural, porque o ser humano é um ser sociável. Então, quando a gente vai tomar conta de um bebê, a gente não fica calada, porque nós estamos acostumados a falar. Então você fala alguma besteirinha, às vezes tem gente que gosta de fazer uma vozinha de criança, uma vozinha mais infantilizada, mas a gente tá tentando interagir com a criança e a criança vai te respondendo. Daqui a pouco parece como se a criança pegasse no ar. De repente ele começa a falar sons que não é o som perfeito da palavra, mas que você já identifica. Coisas comuns são pessoas, ele começa a dar a mãozinha quando você está comendo alguma coisa, que você tem alguma coisa e ele dá um gesto, como se ele quisesse. Ele dá os braços para você botar ele no colo, olhando para você. E ele começa você está conversando com outra pessoa e ele está ali no carrinho e daqui a pouco ele olha para você, faz uma piscadinha, faz uma baixadinha, dá um sorrisinho e você começa a interagir com ele e ele te chamou a atenção e você vai a ele. O que eu estou querendo dizer é que o processo de comunicação acontece antes da fala. Tudo isso ele ainda não fala nenhuma palavra, mas já existe comunicação. E aí é que ele vai começar a falar. Alguns começam a falar até antes de um ano, mamã, pá, que ainda não quer dizer mamãe, não quer dizer papai. Ele ainda não colocou na pessoa, ele fica falando sozinho, porque ele aprendeu a repetir um som. É muito comum o caminhãozinho que o pai faz blum, blum, aí o bebê aprende a fazer o blum, blum. Então quando você faz, ele repete. Aquela brincadeira, assim, eu tô dizendo uma brincadeira tão besta, que todo mundo faz com os filhos. Como é que o gatinho faz? Aí você faz um miau. Como é que o carneirinho faz? Aí o pintinho faz piu-piu. Aí ele vai ouvindo, daqui a pouco ele vai repetindo. Porque ele vai memorizando. Daqui a pouco tem algumas palavras, eu vou dizer assim, uma pessoa se chama Fernando em casa. Então, se uma pessoa se chama Fernando e ele está ouvindo muito, ouve há muito tempo esse nome Fernando, e ele agora já começou a ligar que aquele ali é que se chama Fernando. Aí, uma bela hora, ele diz, Nando, não é Fernando, mas você sabe que ele está chamando Fernando. E é assim que começa a comunicação verbal. E aí ele começa o dá, o mamã, que já é para a mamãe. E assim é um processo de comunicação que começou recém-nascido, porque ele tinha 1 mês quando ele conseguiu fazer o contato visual ao mamar. E ele vai progredindo. É um processo e é natural. E para isso ele só precisa do convívio social. Quer dizer, o convívio com pessoas dentro de casa. Quando as pessoas começaram a achar legal colocar um bebê
dentro de um carrinho, dentro de um chiqueirinho, dentro de um bebê conforto e ligar a televisão, começou a atrapalhar o nosso processo de comunicação. Porque a televisão não para de falar. E a televisão não chama o nome dele, ela não está voltada para ele. Ele olhar ou não olhar, a televisão acontece. Ele olha quando quer, ele não olha, mas ela continua do mesmo jeito. Então ele começa a ter aquele som como sendo um pano de fundo. Quer dizer, não necessariamente estão falando comigo, não tem a ver comigo. Então ele repete alguns sons, às vezes. Normalmente se coloca para criança algum DVD infantil, então é colorido e tem musiquinha e o bichinho pula, o bichinho dança, né? Então em alguns momentos a melodia da música chama mais atenção, a criança gosta de alguns pedaços e aí ela ouve a música e ela sabe o que é que vai tocar, muito comum na Galinha Pintadinha, né? Que eles passam horas em algumas músicas, eles gostam e eles até repetem. Mas eles não estão se comunicando. Não é comunicação. Porque comunicação é a troca. Comunicação acontece entre indivíduos. Não acontece entre eu e a TV. Quando eu estou assistindo algo, eu sou uma telespectadora. Eu não faço comunicação com a TV. Eu posso gostar ou não gostar. Tudo que eu assisto eu assisto. É o nome assim, eu sou telespectadora. Eu assisto. Se eu gosto de um pedaço, de alguma coisa, eu posso assistir várias vezes. Mas eu assisto, eu não me comunico. Então, esse hábito foi um hábito que não ajudou, atrapalhou em alguns casos, não ajudou o processo de comunicação, porque o processo de comunicação não ocorre assim. Então, surgiu há alguns anos atrás, né, essa mania dos DVDs infantis. E aí as pessoas acharam que isso é de criança, e isso é para criança, e isso é bom para criança, e eu devo comprar isso para o meu filho. Esse foi um erro grande. As crianças pequenas não deveriam ser colocadas para telas coloridas, por causa da estimulação que os aparelhos eletrônicos realizam. Então, o problema seria a tela colorida, que é o DVD, o celular, a TV. Então, as telas coloridas não deveriam ser colocadas crianças para olhar para as telas coloridas. Isso só deveria acontecer depois dos 2 anos. Primeiro prejuízo. Segundo, colocaram as crianças como telespectadoras. Deram um modelo de telespectador e de não comunicação, porque não existe a comunicação interpessoal, porque não existe pessoa. Nós estamos diante de um aparelho eletrônico que não se comunica. E aí a maioria das crianças que possuem o quadro de TEA, as mães vão perceber mais quando está na hora de falar e que elas não estão falando. Então as crianças chegam para mim porque elas não se reconhecem, então a mãe chama pelo nome, mas ele não atende. Antes de falar, antes da criança falar, ela entende o que você fala. Então, quando a criança começou a andar e ele está com alguma coisa na mão, você fala, me dê, e ele lhe dá. Ele não fala, mas ele entendeu o que você fala. Quer dizer, já existe uma comunicação. Ele vem e te entrega. Você diz assim, coloque em cima da mesa, coloque na cadeira. E ele vai lá e coloca na cadeira. Quer dizer, ele não fala, mas ele entendeu o que você fala. Quer dizer, existiu comunicação. Então, comunicação ocorre entre pessoas. Não existe comunicação entre uma pessoa e uma máquina. Aqui eu não me comunico com o celular. Eu me comunico com vocês, quer dizer, com pessoas, por meio do celular. Por isso é uma live.
por isso é ao vivo. Então depois vocês vão me perguntar e eu vou responder o que a pessoa me perguntou. Não é o celular. Se eu estivesse aqui filmando só para o celular, eu não estaria me comunicando. Eu estaria fazendo uma explanação, como eu faço nos vídeos do canal do YouTube. Então eu gravo informações onde eu não estou respondendo, eu falo sobre um tema. Então eu gravo, não existe nenhuma interação. E eu coloco, a pessoa que quer saber sobre aquele tema, ela pode procurar e ela vai assistir. Ela vai assistir uma explicação, mas ela não vai se comunicar comigo. Então, é importante que as pessoas percebam que esse processo de comunicação é um processo natural e interpessoal, que acontece com a criança, começa a acontecer de forma gradativa, de forma natural, desde bem pequeno. E a criança vai começando a se comunicar cada dia melhor. Então, por isso que eu explico para os pais que o processo de comunicação, ele é para acontecer de uma forma tão natural quanto um passarinho voar. Ninguém precisa ensinar, apenas o convívio entre pessoas. Realmente, este hábito de você não brincar com o seu filho, de você não falar com ele, de você não interagir e colocá-lo muitas e muitas horas na frente de uma TV, de um DVD, está não propiciando um bom desenvolvimento. Porque ele não é estimulado corretamente, interpessoalmente, para fazer comunicação. E aí, a gente, antes da pandemia, né? Antes da pandemia, quando acontecia, as pessoas, crianças que estavam com atraso de fala, sempre se mandou para a escola, porque você estava dando um modelo de comunicação. Quer dizer, a escola é o único ambiente que vai te dar o mesmo encontro das mesmas crianças e na mesma faixa etária. E essas crianças vão interagir, vão se comunicar. Isso antes da pandemia. Na pandemia, com o distanciamento, com as regras, diminuiu, mas ainda existe a comunicação interpessoal. Mas isso acontece também dentro de casa, desde que você esteja alertado de que você deve fazer uma comunicação. Quer dizer, você fala, você conversa, você interage com a criança, você deve pedir as coisas. Me dê. Eu achei tão bonitinho. A gente vai olhando assim no Instagram, vídeos de alguns pais com crianças ainda bebês e que eles ficam interagindo. Achei muito fofo. Para você ver como é natural. Isso os pais fazem sempre. Eu vi um vídeo há pouco tempo da filha da Tata Werneck, que o pai ficava mostrando, e o cabelo do papai, e a barriga. Quer dizer, são brincadeiras, mas ele está interagindo, e isso é natural. Aí quando chego aqui, as crianças que estão com atraso, e aí eu vou perguntar, mas ele fala o nome dele? Não, doutora, mas eu nunca ensinei. Mas ele diz quantos anos ele tem? Não, doutora, mas eu nunca ensinei. Mas aí a interação não existe? Não existe entre as pessoas, não existe interação, você não conversa com ele, você não pede nada, você não faz nenhuma gracinha, nenhuma brincadeira, porque isso é uma forma natural. Todo mundo faz isso. Eu não sei se apressa a vida ou então, não sei, mas isso é natural fazer. Brincadeirinhas, que são brincadeirinhas bem infantis, mas que toda mãe fez com as crianças. Toda mãe, quando a criança estava perto de fazer 1 ano, quantos aninhos o bebê vai fazer? Aí você bota o dedinho dele, 1. Tá entendendo? Aí você fica, antes do aniversário de 1 ano, fica 1. Quer dizer, você está ensinando. Olha aí, quantos aninhos o bebê vai fazer? Aí ele começava a dar o dedinho, às vezes não falava 1, mas já botava o dedinho.
que ele aprendeu, que ele vai fazer 1 ano. Então, comunicação. Já no TEA, nós temos uma criança que nasce com dificuldade de comunicação. A definição de dificuldade de comunicação, não necessariamente somente de fala, porque a criança que está dentro do espectro, ela não fala como deveria, mas ela também não entende como deveria. Os pais percebem mais que ele não fala o que deveria falar, que ele não está falando. E eles normalmente não percebem tão claramente que a criança também não está entendendo o que eles falam. Ele chama, ele pede as coisas, mas ele não faz. Ou então ele não pede, mas a criança já deixou de ser bebê. Ele, depois que começou a andar, deixou de ser bebê. É criança, é menino, é menina. Então, ele começou a ganhar um mundo que ele aprendeu a andar, então a gente começa a dizer que não pode as coisas, que não pode subir ao dedinho, não pode. Quer dizer, você já vai ter que colocar limites, porque o menino vai querer botar o dedo na tomada, o menino vai querer subir em cima de uma coisa que pode cair, e aí você vai começar, não pode, ó, o dedinho não, você pode cair. Então você vai começando. Agora tem gente que, não sei, esqueceram. Então, em vez de dizer não pode, eles vão lá e tiram o menino, aí vão tirando. Aí eles vão tirando, eles não falam. O menino vai, porque a gente vai tirando, mas a gente fala junto. A gente não vai só falar com a criança, a gente também vai logo, porque ninguém se confia em criança de 1 ano e pouco, né? Então a criança está perto de botar o dedo na tomada, a gente não pode, mas a gente já está lá perto para segurar a mão. Porque a gente não quer dizer que ele vai me atender. Eu não posso me confiar nisso ainda. Então, a comunicação, prestar atenção se a criança está interagindo, comunicando, quer dizer, mesmo antes de falar. E a comunicação vem no visual. E o grau? Doutora, e o grau? O grau de autismo? Aí eu tento que colocar de uma forma simplificada, porque existem tabelas para você colocar a criança, mas você vai colocar ela dependendo do grau de dificuldade. Então eu não gosto, eu já falei que eu não gosto muito de algumas coisas simples, porque eu falei da comunicação visual. Aí o pessoal diz assim, disseram que o autista não olha nos olhos, o meu filho olha nos olhos. Então ele faz a comunicação visual, a primeira parte ele fez. Então ele tem um grau pode ter um grau de dificuldade, mas ele também faz algum tipo de comunicação. Então não quer dizer que a criança que tem TEA, dependendo do grau, ele tem um grau de dificuldade. E eu vou ver se ele se comunica bem para a idade que ele possui. Eu vou avaliar se a comunicação dele está normal para a idade. E não está normal. Mas ele está muito atrasado porque ele não realiza nem a visual. Ele não realiza o contato visual. Então ele não faz nem a comunicação visual. Mas ele pode realizar a comunicação visual e não realizar uma boa comunicação verbal. Ele não atende, ele não responde, ele não obedece comandos. A gente chama de comandos essas coisinhas bestas que a gente fala dentro de casa. Me dê o bubu, vá buscar o seu chinelo, vá chamar o papai, cadê o papai, cadê a mamãe? Essas coisinhas simples que é para ter no seu dia a dia, porque é normal, isso aí você conversa, você interage, é uma criança, não é um boneco, você é uma pessoa, ele precisa da comunicação, da interação com os pais, com as pessoas. Então, a gente teve um aumento imenso de procura de pessoas com suspeita, com atrasos, que eles vêm para você investigar se existe ou não possibilidade de autismo. Na maioria das vezes, as pessoas estão corretas, existe um atraso. Agora, às vezes nem todo atraso da fala, nem todo atraso de comunicação vai se classificar como TEA. Então aí o profissional vai avaliar, os exames que a gente pede são exames
O diagnóstico do TEA é um diagnóstico clínico, porém, às vezes nós solicitamos exames para diagnóstico diferencial. Então, eu acho que esse seria a explanação de hoje. Falei meia hora, gente. Alguém me perguntou algo? Vamos voltar agora. Vamos olhar as perguntas. Muita gente acenando para mim. Gente, botem corações. Botem da onde vocês são, qual é a cidade que vocês moram, porque isso me dá uma ideia de onde que eu tenho mais gente que me segue ou não. Me dá mais informações. Eu entendi que é Jo. Castro Mariana da Silva. Minha filha ama repetir as partes que ela gosta. Toda criança ama. Não necessariamente você precisa ter problema com isso. O problema é que existem algumas crianças que elas ficam o tempo todo e, segundo, elas só fazem o celular, entendeu? Toda criança que assistir qualquer DVD sempre terá uma parte que ela gosta mais. Isso é normal. Agora o problema é que quando ela tem só essa interação, ela passa o dia inteiro com o celular e aí ela fica repetindo milhares de vezes as mesmas coisas como telespectadora e ela não realiza a comunicação. O problema não é você só repetir a parte que gosta. O problema é se você não realiza uma boa comunicação. Se eu tenho uma criança que se comunica bem, que está falando bem, que está respondendo, obedecendo os comandos, com vocabulário, brinca com as outras crianças, mas assiste o DVD. Sim, ele assiste o DVD, mas ele não está usando, ele está com um bom desenvolvimento, ele está com o desenvolvimento normal da comunicação, ele está interagindo bem, ele está com vocabulário bom para a idade, ele entende tudo que todo mundo fala, quer dizer, ele está com um desenvolvimento normal. Então, não é bom assistir o DVD, mas para ele não tem nada para ser, eu não tenho nada para trabalhar como deficiência. Então, o DVD, se ele assiste, pelo jeito não prejudicou o ganho do desenvolvimento da comunicação dele. Ótimo que não tenha prejudicado. E não acho isso ruim, eu acho isso ótimo que não tenha prejudicado. Eu lá quero que alguém seja prejudicado, não é a minha intenção. Eu apenas estou alertando que quando você considera que está fazendo bem ao filho ao colocá-lo, como eu já vi muitas e muitas vezes, colocar um bebê preso num carrinho com a televisão ligada e ele preso na frente da televisão, ele está sendo obrigado a assistir a televisão, o DVD que você colocou. E isso não é bom para ele. Isso não é bom para ele. Isso não é bom para o desenvolvimento dele. E o que eu quero corrigir é que muitas mães acham que isso é bom. É essa distorção. Achar que isso é bom, que criança é para ser assim, é para fazer desse jeito. Isso aqui, essa distorção é que deve ser corrigida. Thay Silva. Meu filho foi diagnosticado com TEA, mas ainda não fez nenhum exame. Precisa de exame para confirmar? Não. Você só precisa do dia. Tem pacientes muito comum me perguntarem se é feito o diagnóstico na primeira consulta. Depende. Se o caso for um caso clássico, onde tem um atraso importante, pode ser feito na primeira consulta só com um exame clínico. Agora, quando você tem a criança realiza comunicação, que são os TEAs leves, ela realiza comunicação, mas quando você colhe a história, ela foi muito mal estimulada, e aí você acha, não, ela não está perfeita, será que tem a ver com o meio? Então, é onde você demora mais. Os exames que a gente investiga,
Exames de audição, quando eu tenho qualquer suspeita que essa criança possa não estar reagindo aos sons, então ela pode não estar adquirindo a linguagem porque nós temos suspeitas ou então indícios de uma deficiência auditiva. Então, às vezes, é necessário você descartar deficiência auditiva. Eu solicito eletro para todos. Eletroencefalograma eu solicito para todos porque as alterações de eletro que podem estar relacionadas a crises espaciais, as mães muitas vezes não perceberam crises espaciais porque é uma das coisas que a população tem muito pouca informação. E se a criança tiver crises convulsivas, as crises causam um atraso do desenvolvimento e o atraso do desenvolvimento pode acontecer em diversas áreas. Então, como investigação, eu costumo solicitar eletro. Exames de imagem, depende. Depende se a história da criança, se o exame neurológico me mostra alguma coisa, pode ser que eu peça ou pode ser que eu não peça. O eletro eu peço sempre. A parte de avaliação auditiva também depende do meu exame, de como a criança reage aos estímulos sonoros que eu realizo. Suzy Feitosa. Ai, Aracaju, Sergipe. Aracaju. Eu não conheço Aracaju. Aprendizagem possível de Fortaleza. Hilderlânia, do Ceará. O eletro normal já confirma o TEA? Não, quem confirma o TEA é o seu exame clínico. O eletro normal, ele tirou o meu diagnóstico diferencial, quer dizer, como eu não tenho nenhuma alteração no eletroencefalograma, então o TEA normalmente tem um eletro normal. Quer dizer, não tem nada que esteja atrapalhando. Não teve nada, nenhuma crise parcial que atrapalhou o desenvolvimento. Essa criança não desenvolveu esse quesito comunicação e de uma forma natural. Então, o TEA não desenvolve de forma natural, tem uma dificuldade de comunicação. Então, não é que o eletro normal me confirma o TEA. O eletro é solicitado com a investigação de um diagnóstico diferencial, para que eu afaste possibilidades de algumas coisas que podem atrapalhar o desenvolvimento neurológico, inclusive o desenvolvimento da linguagem. Wendy, meu filho tem epilepsia, mesmo tomando medicação, está tendo crise. Ele está tendo dificuldade de andar. Isso pode ser pelas convulsões que ele anda tendo? Sim. Quando a criança tem uma descompensação de crises, ele fica mais lento no entendimento, ele fica mais desequilibrado, então fica com maior dificuldade para andar porque aumenta o desequilíbrio do corpo, então a coordenação motora. Então, quando você tem uma descompensação de crises, a criança piora, porque crise convulsiva não faz bem à saúde. Então, se você tem uma descompensação de crise, a criança ela desaprende coisas, você pergunta, ela não te responde mais como ela respondia, ela costuma você ter um atraso de coisas que ela já fazia, perdas de coisas que ele já fazia. Ele já andava bem, ele já corria bem, ele já respondia, ele já sabia prestar atenção, a interação já era muito boa, e ele vai ficando mais lento, mais apático, choroso, irritado, meio desequilibrado, desengonçado. Então isso tem relação com a descompensação de crises. Keila, venha conhecer. Tem umas férias aí, quando as coisas melhorarem, né? Conhecer melhor o Nordeste, o Aracaju. Me falam muito bem de Aracaju. Dizem que é uma cidade muito agradável. Eu tinha uma grande amiga que era de Aracaju. Ela me falava muito bem. Maria Melo. Laudo de TEA tem que ser bem investigado mesmo por ter passado por TCE grave e ter dado epilepsia, crise no sono. O médico acha que já viu 4 sinais vermelhos por autismo, ela já pode dar um laudo com... O que acontece?
eu tenho o TEA. Eu posso ter o TEA isoladamente, mas eu posso ter o TEA dentro de uma sequela neurológica. A criança tem uma epilepsia, teve um TCE grave, então ela já teria uma limitação, ela teria um atraso. Esse atraso já poderia ser motor, poderia ser de fala. Porém, quando ele adquire características dentro do espectro autista, quer dizer, ele tem uma dificuldade de fala, ele tem uma dificuldade motora, ele tem uma dificuldade, ele tem uma deficiência cognitiva. Sim, mas junto a isso ele pode ter uma dificuldade de comunicação e interação social. Então ele tem uma epilepsia, ele tem uma deficiência cognitiva associada ao TEA. Para explicar isso, eu tento muitas vezes explicar assim, gente, eu conheço várias crianças com síndrome de Down. E a criança com síndrome de Down, ela pode ter uma deficiência cognitiva, pode ter demorado para andar, ela pode ter demorado para falar, mas ela não tem dificuldade, na sua grande maioria ela não tem dificuldade de comunicação. São uns fofos, são simpáticos e beijam, e abraçam, e perguntam, e conversam, e você pede as coisas, e você pede para ver o vestido, e mostra o vestido, você pede para ver a mãozinha, ele entrega a mãozinha. Ele pode ter, ele teve um atraso do desenvolvimento neurológico, mas ele não tem dificuldade de comunicação. Porém, eu posso ter, não é tão comum, mas eu tenho um paciente com síndrome de Down com TEA. Essa criança teve todo o atraso do desenvolvimento neurológico da síndrome de Down, porém ele também não interage, ele não interage, não realiza comunicação, não obedece comandos, se torna alheio, com movimentos repetitivos, só quando fala, só fala como ecolalia. Então eu tenho um Down com TEA. Então eu posso ter uma epilepsia que não tem TEA. Eu posso ter uma deficiência cognitiva que não tem TEA. Então, eles não estão atrelados. Eu posso ter TEA sem deficiência cognitiva. Eu posso ter TEA sem epilepsia. Mas eu posso ter epilepsia, deficiência cognitiva com TEA. Quer dizer, o TEA pode se tornar até pequeno. Ele tem um grau de TEA pequeno, porque o grau de deficiência cognitiva dele é maior do que o grau de TEA. Mas ele tem. Entendeu? Então, por isso, você está falando de um paciente que teve um TCE grave, que depois evoluiu para uma epilepsia do sono. Então, essa criança tem sequelas neurológicas, provavelmente, tem deficiência cognitiva. Ela pode ter uma deficiência cognitiva sem nenhum aspecto de TEA, mas ela pode ter uma deficiência cognitiva com TEA. Quantos pacientes quantas pessoas você já conheceram, já viram que são deficientes visuais? Eu já vi várias pessoas com deficiência visual, porém sem nenhuma dificuldade de comunicação. Porém, eu tenho uma criança com deficiência visual e TEA. Quer dizer, o TEA ele foi associado à doença de base. Quer dizer, a dificuldade de comunicação. Ter a dificuldade de comunicação, o diagnóstico é clínico. Os exames fizeram o diagnóstico da epilepsia, da sequela do traumatismo craniano, que também existem. Mas essa criança evoluiu com um quadro de TEA, dentro da patologia que ele já possui. Então pode existir sim. E para o diagnóstico do TEA, a pessoa não precisa do exame. Para o diagnóstico do TEA, nesse caso, ele já tem um exame por causa das patologias anteriores que ele tinha, que era o traumatismo, que era a epilepsia. Só que ele, no exame clínico, ele apresenta um grau de dificuldade de comunicação, com características de TEA. Muito obrigada por me responder. De nada, a live foi feita para isso. Keila Passos, joia é sim, beijos, é o Aracaju. Maria Pedro Lucas. Então, assim, eu posso ter voltando ao que eu respondi à mãe, eu posso ter uma criança com uma sequela de hipóxia neonatal. E essa criança é um TEA. Isso deve ser esclarecido, que ele também tem a hipóxia
Sim, porque esse TEA está associado a uma outra doença da neurologia que causa deficiência. Então, a evolução das terapias dessa criança com TEA será mais lenta, porque ele já tem deficiências. Diferente, ele vai responder muito menos às terapias e aos tratamentos de reabilitação do TEA do que uma outra criança que tem o TEA, porém sem nenhuma doença associada, quer dizer, sem nenhuma outra patologia associada. Viviane, oi doutora, minha filha tem variante de Dandy-Walker, convulsão e epilepsia. Toda vez que ela vai ter a crise, ela se queixa do ouvido, mas nunca é o ouvido. Isso é a aura. Existem epilepsias onde você tem alguma coisa, a crise se inicia com uma coisa. Pode ser uma sensação no ouvido, um zumbido, uma dor, pode ser um gosto, pode ser uma sensação. A aura precede a crise, depois ele tem a crise, talvez até com perda de consciência. Porém, como toda vida ela é precedida por essa sensação de boca, de ouvido, de mal-estar, a criança já se prepara para a crise, que ela sabe que vai acontecer, porque sempre precede. A aura já é o início da crise, mas a criança ainda tem consciência, ela não perdeu a consciência. Então, muitas já chamam a mãe, já vem para perto de uma pessoa. Quer dizer, a aura é uma coisa que ela avisa que a crise está iniciada. Porém, nesse momento da aura, não há ainda perda de consciência. A criança está consciente, mas muitas pessoas, quando você atende adultos, aí é mais comum os adultos relatarem a aura, porque eles lembram mais, então é muito comum eles relatarem mais algo. Não, doutora, antes quando eu começo a sentir um gosto metálico, doutora, tem uma sensação assim, meio nauseada, doutora, me dá assim um peso na cabeça. Já as crianças, nem todas relatam, muitas delas podem ter aura e muitas nem relatam, porque não se lembram, não relacionam. Outras, elas relacionam e por isso elas procuram a mãe. Mas isso já é o início da aura. É o início da crise, porque a aura já se iniciou a crise. Só que a criança ainda está consciente, não houve ainda uma grande alteração da consciência. Maria Mello, obrigada por me responder. Nada. O que significa presença de ondas tetas e deltas? Suiane, essas são as perguntas muito difíceis de responder. Porque quando vocês me perguntam assim exatamente para explicar termos técnicos, é muito complicado. Eu não consigo responder, porque são formatos de ondas do eletroencefalograma. Eles, em alguns momentos, estarem presentes não são anormalidades. Em outros pode ter várias repercussões, às vezes estão dentro da variação da normalidade, às vezes estão presentes como normais, depende, porque são coisas bem específicas da neurologia, são termos muito técnicos, então eu não consigo responder. Muitos e muitos pais, quando vem a alteração de eletro, eles querem saber, mas doutor, eu quero saber o que significa isso. Quando na consulta, que eu tenho já a história, já tenho o meu exame, eu consigo explicar o que significa para você, mas não estou explicando o significado das palavras, porque isso realmente eu não consigo. Isso é uma coisa que é muito técnico, então eu não consigo responder isso de uma forma simplificada para o entendimento das pessoas. Tá entendendo? Eu só posso te dizer assim, as ondas cerebrais, elas têm tipos de ondas que foram classificadas por tamanho, por velocidade, por morfologia. Existem as ondas tetas, existem as deltas. Agora, existe idade onde você tem mais de uma, mais de outra. Às vezes tem uma região que nessa idade é preponderante na região frontal, na outra idade você já não deve mais ter na região frontal, porque o elétron muda.
As ondas cerebrais, elas se referem às ondas do cérebro, e o cérebro está amadurecendo na criança. Então, as ondas de uma criança não são iguais às ondas de um adolescente, não são iguais às ondas de uma pessoa de muita idade. Elas mudam de padrão com o decorrer da vida. Então, você quando olha um elétron, mesmo quando você não sabe a idade do paciente, você tem uma faixa etária de quem é esse elétron, por causa do tipo, do padrão da distribuição das ondas, por causa da idade, do padrão já reconhecido. Então, por isso, são muitas informações técnicas que eu não consigo te responder como você gostaria. Imagino que eu não consigo responder como você gostaria. Ai. Maria Pedro Lucas, gostaria de saber mais sobre a síndrome HHH. Isso também é uma síndrome específica, né? HHH, M face, M corpo e M hemisfério cerebral. Quer dizer, a criança nasce onde ela tem uma assimetria. Quando você olha assim, você deve ser simétrico. Então, você tem... Normalmente existe uma simetria. Então, o seu lado direito tem mais ou menos... É para ser simétrico ao esquerdo. Na síndrome HHH, existe uma assimetria, um lado maior do que o outro, e que se acompanha, não é só o rosto. Quer dizer, tem pessoas que têm uma assimetria de rosto, e apenas de rosto, mas tem pessoas que têm assimetria de rosto, tem uma assimetria no corpo, que as mães às vezes não percebem, porque a diferença quando você vai medir os braços não é tão grande. Quando a assimetria é grande, as mães percebem, mas quando a assimetria é pequena, elas percebem, às vezes percebem no rosto, por causa dos olhos, né? Então você consegue perceber melhor. E o hemisfério cerebral, um maior do que o outro, só o exame de imagem que vai perceber, porque como o cérebro está dentro da calota craniana, então por isso você não visualiza. Mas aí nessa síndrome está também um aumento de um lado inteiro. Então, ele tem um lado direito maior do que o esquerdo. Então, ele tem a M face direita maior do que a esquerda, ele tem o M corpo direito maior do que o esquerdo, e ele também vai ter o hemisfério cerebral direito maior do que o esquerdo. Tiago, meu filho de 5 anos perdeu a fala e apresenta comportamentos artísticos. O videoencefalograma apresentou paroxismos epileptiformes generalizados de baixa incidência. Pode ser Landau-Kleffner? É uma possibilidade. É uma síndrome epiléptica onde você tem crises convulsivas e você tem as crises convulsivas, você pode ter atrasos de uma forma geral, mas na Landau-Kleffner você vai ter um acometimento muito importante de fala. Depois do início das crises, o maior acometimento é de fala. Mas só que isso é pouco para a gente classificar como Landau-Kleffner. Eu estou dizendo se pode ser pelo crise, epilepsia, depois da epilepsia, bem específico, com perda de fala. Pode ser, pode, mas isso é um diagnóstico que não é feito assim. Então tem que ser bem mais estudado para poder saber se vai ser classificado como Landau-Kleffner. Tinha desenvolvimento normal até então. Sim, mas várias epilepsias. Crise convulsiva faz mal. Então, muitas epilepsias. Após o início das crises convulsivas, a criança tinha um desenvolvimento normal até o início da epilepsia. Depois do início da epilepsia, ela vai tendo perdas do seu desenvolvimento. Mas isso não acontece somente no Landau-Kleffner, acontece em várias outras. Então, muitas, principalmente as refratárias, a criança tinha um desenvolvimento aparentemente normal até o início do quadro convulsivo. E depois um número de crises, porque aí normalmente são pessoas que têm muitas crises, que vão se enquadrar nas epilepsias refratárias, e com o número de crises, a própria crise convulsiva te dá um atraso. Então, aquela criança tinha um desenvolvimento normal até o início das crises. Após o início das crises, começa a ter um atraso do seu desenvolvimento. Isso não acontece somente em Landau.
Jane, gostaria de saber sobre hidrocefalia após uma cirurgia em uma criança de 1 ano. Hidrocefalia se refere ao termo, eu tenho um vídeo no canal Neuropediatria para você do YouTube falando sobre as hidrocefalias. Hidrocefalia, por definição, é quando você tem um acúmulo anormal de líquor. Existem hidrocefalias que se acompanham de um aumento da pressão intracraniana com afastamento das suas estruturas. Essa é a hidrocefalia mais conhecida, onde nesse caso o psicólogo faz uma cirurgia para se fazer uma derivação, que é o que as pessoas chamam de válvula. E aí essa derivação tenta manter aquela hidrocefalia sem aumento de pressão intracraniana e sem acometimento das estruturas adjacentes, vizinhas. Se essa indicação tiver sido feita de forma precoce, eu posso eu até falei isso outro dia, quando você faz um diagnóstico precoce e é bem indicada a válvula, essa criança tem uma chance muito grande de desenvolvimento normal. Porém, quando esse diagnóstico é tardio, essa criança já tinha sequelas, porque o aumento da pressão intracraniana já fez um dano ao tecido cerebral que o circundava. E aí você até drenou, porém aquele dano ficou, então a criança possui danos. Mas se você fizesse o diagnóstico de hidrocefalia de forma precoce, com indicação, você poderia ter uma criança com hidrocefalia, com válvula, com desenvolvimento normal. Tanto que os trabalhos mostram que a pessoa, se não tivesse atingido essa pressão aumentada com dano a vizinhança do acúmulo de líquido, não tendo dano, você teria tudo para ter uma criança com desenvolvimento normal. Infelizmente não é assim que acontece na grande maioria dos casos. Normalmente, as pessoas que vão fazer o diagnóstico de hidrocefalia já fazem porque a hidrocefalia já está no nível que está causando sintomas, porque o aumento da pressão intracraniana já causa crises convulsivas, causa vômitos, causa aumento do perímetro intracraniano, do perímetro craniano. Wendy, meu filho vem me preocupando porque está com dificuldade de se manter em pé e se está andando e tendo as epilepsias com frequência semanal. Ele pode perder o movimento do corpo? Pode, infelizmente. Eu tive pacientes, mas ele também pode recuperar. Meus pacientes com epilepsia refratária, quando eles descompensam às vezes de uma forma tão grave que eles vão perdendo a estabilidade e podem parar de andar. E quando a gente consegue o controle, às vezes essa criança volta a andar, porque ela, quando consegue o controle das crises, ela volta a andar, mas poder pode, infelizmente pode. Gente, estou fazendo 1 hora de live. Viviane, Deus abençoe por me esclarecer. Deus te ouça. Ai. Natália, doutora, a encefalopatia epiléptica, no caso, é o prejuízo dessas tantas crises refratárias? Isso, encefalopatia epiléptica é o dano cerebral que um acúmulo de crises causou. Quer dizer, essa criança inicialmente não tinha um desenvolvimento normal, podia até ter tido exames de imagem normal, ela tinha desenvolvimento normal. Ela inicia um quadro convulsivo, epiléptico, de difícil controle, e essa quantidade de crises, esse passado de crise, ela começa a ter um prejuízo, chegando a esse prejuízo, dando a prejuízos com grandes limitações, onde depois eu realizo exames de imagem, onde eu vejo danos cerebrais. Então essa criança adquiriu uma encefalopatia epiléptica. Quer dizer, um dano cerebral secundário ao número de crises da epilepsia refratária. É uma consequência. Aprendizado impossível. Gratidão, doutora. Obrigada. Gente, eu vou terminando 1 hora de live. Quem eu não consegui responder, por favor,
por favor, coloque, pode perguntar no direct. Terça-feira eu faço outra live, às 5 horas. Espero vocês. Eu vou colocar essa live salva no IGTV. Quem quiser, compartilhe a live. Compartilhe a live, se você gostou. Adoro o print. E vocês não gostam muito, né? Por quê? Não sei. Às vezes é assim, tem uma brincadeira que a gente gosta e os amiguinhos não gostam, né? Natália Sampaio passou aqui uma última pergunta. Meu filho perdeu o controle do corpo, mas com o controle das crises voltou, graças a Deus. É isso que eu falei. Então pode perder, mas quando conseguir controlar, ele volta a adquirir, entendeu? Ele pode voltar a andar. Então eu não sei porque que os amiguinhos não gostam da minha brincadeira do print. Eu vou tentar mais uma vez que vocês me printem e me deem os agradecimentos, que me deem os parabéns, esses agradecimentos quando eu fui válida, quando minha resposta lhe esclareceu, e você coloca no print, coloca no seu stories, me marque Neuropediatria para você, que eu vou ter o maior prazer de repostar na página, tá certo? Então vamos tentar ficar sem caretas, para que vocês possam. Por favor, soltem corações, que na hora do print é bom estar cheio de corações, mostrando que vocês gostaram. Então, soltem corações. 5 segundos para quem quiser fazer o print. Um beijo para todos vocês, bom final de semana. Terça-feira a gente se encontra às 5 horas da tarde na live da terça-feira. Beijos, beijos, beijos.